Então Pedro está falando, vocês precisam orar mais. Então pense nisso. Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado ao Senhor? Você é uma pessoa que constantemente derrama o seu coração na presença do Senhor? Às vezes, irmãos, a nossa vida de oração é muito tímida. Ela é muito tímida, ela é muito fraca. Às vezes a nossa vida de oração, ela é excessivamente formal. Nós temos ali um momento antes da refeição, às vezes uma leitura bíblica antes do trabalho, você vai ali, faz uma leitura bíblica, uma oração, e o restante do dia você simplesmente desliga e vive como se Deus não estivesse presente, às vezes nem se recordando que Deus existe. Você é engolido por todas as suas atividades. Então Pedro está falando, nós precisamos orar. Nós somos o povo do último capítulo da história. Nós temos que orar. Ele fala aqui de uma certa atitude de oração que ele chama de criterioso e sóbrio. Então ele fala assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então ele está falando de uma qualidade de oração. Aqui, irmãos, eu acredito, e muitos comentaristas também acreditam, que Pedro está querendo proteger aqueles irmãos do pânico escatológico. Vocês já ouviram falar do pânico escatológico? O pânico escatológico é mais ou menos aquela ideia. Você descobriu, tá, hipoteticamente falando, que Jesus Cristo vai voltar semana que vem. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar minha poupança, eu vou pegar todo o meu dinheiro, doar para os pobres, eu vou parar de trabalhar, vou passar minha semana toda em arrependimento e oração, devoção, eu vou sair de casa e me isolar das pessoas para eu ficar só aguardando Jesus Cristo voltar. Então, muitos movimentos aconteceram na história por causa disso. Pessoas que marcaram uma data para a vinda do Senhor Jesus Cristo e de repente elas começaram a se comportar de um modo estranho. Então tem um grupo que ocorreu, que foi submetido a isso nos Estados Unidos, e a história conta que eles venderam todas as coisas, compraram roupas brancas e subiram em cima das casas deles e passavam dias e dias vestidos de branco na laje da casa deles, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso é o chamado pânico escatológico. Então, veja o que Pedro está falando aqui. Pedro está falando, vocês precisam ser sóbrios. Então, o que é ser sóbrio aqui, irmãos? Sóbrio é o oposto de estar embriagado. Então, todo mundo sabe como é que um bêbado funciona. Então, um bêbado age de um jeito estranho, ele não fala coisa com coisa, ele não age de uma forma ponderada. Pedro está falando, nós somos a geração que vai preceder a vinda do Senhor Jesus, mas a gente precisa ser sóbrio. Nós precisamos ser pessoas normais. Então, irmãos, esse negócio de vestir de branco e ir para cima do telhado esperar Jesus, isso não é santidade, isso é esquisitice. Isso é ser estranho, isso é ser esquisito. Então há algumas pessoas que confundem santidade com esquisitice. Uma vez eu fui pregar em um grupo era um grupo de militares, e aí convidaram 2 pastores para pregar, eu era um deles. Aí o pastor que me precedeu, ele tinha um certo comportamento, que era como se ele quisesse demonstrar algum tipo de santidade através da postura, do jeito dele falar e ser. Então ele andava assim de cabeça baixa, pisadas bem vagarosas. Aí ele chegou para mim, rapaz, vaso. Eu digo, o senhor está doente? O senhor tomou algum remédio? Eu chamar o outro de vaso. Que vaso? Você já viram a Bíblia retratar chamar um crente de vaso? Então, isso não é santidade, irmãos, isso é esquisitice, isso é ser estranho, e às vezes, com respeito ao mundo, isso até cria no mundo um certo desprezo, e comunica uma ideia falsa da fé cristã, como se você crer no Senhor Jesus, você ser um crente,
fizesse de você um sujeito meio estranho, assim, uma pessoa meio confusa. Então, eu acredito que Pedro está combatendo esse espírito. Nós somos o povo que está aguardando o arrebatamento? Nós somos. Nós vamos orar mais por causa disso, mas nós vamos ser pessoas sóbrias. Perguntaram uma vez a Martinho Lutero o seguinte: se você descobrisse que Jesus Cristo ia voltar amanhã, o que é que você ia fazer? Ele disse: eu continuaria escrevendo os meus livros e eu plantaria uma árvore. Então, ele tinha consciência de que ele estava fazendo o trabalho de Deus, que ele foi chamado para realizar a vocação que o Senhor lhe deu, então ele iria continuar vivendo normalmente até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos o povo do comitê de planejamento da segunda vinda de Jesus. Nós somos a comissão de boas-vindas. Então, na hora que Jesus estiver chegando, nós damos boas-vindas a ele. Nós não somos o comitê de planejamento. Então Pedro está falando, você faz parte da geração, do tempo que vai preceder a vinda do Senhor Jesus. Ore, porém, com sobriedade. Seja sóbrio, seja normal. Então os cristãos, irmãos, eles são para ser gente comum. Nós nos vestimos como todo mundo se veste, a gente fala do jeito que todo mundo fala, a gente trabalha como todo mundo trabalha, nós temos compromissos como todo mundo tem. A diferença é que nós fazemos tudo isso com a consciência de que o Senhor Jesus está entre nós. Esse é o nosso pensamento. Então Pedro disse, essa é a primeira atitude. Verso 8, ele fala mais uma atitude, ele fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu acho, irmãos, esse versículo muito bonito, muito bonito, muito bonito. Então ele diz, depois de orar, amor. Essa expressão, amor intenso, é literalmente no idioma original, amor que estica. Então, aí ele usa a ideia de o amor que cobre a multidão de pecados. Só para vocês verem o que ele está citando aqui, um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Eu queria que vocês fossem comigo lá, por favor, a Provérbios, para vocês verem que Pedro está tomando esse versículo como referência para aconselhar aqueles irmãos. Então veja só, verso 12, ele fala assim, Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então veja, irmãos, o autor aqui de Provérbios, ele faz um contraste. O amor e o ódio. O amor e o ódio. Cada um tem o seu respectivo fruto. Qual é o fruto do ódio? Contenda, briga, discussão, querela, quebra de relacionamento, afastamento. Esse é o fruto do ódio. Onde você vê uma família, onde você vê uma igreja, onde você vê um ambiente de trabalho em que as pessoas estão constantemente brigando umas com as outras, elas estão sempre afastadas umas das outras, elas sempre estão buscando motivos para reclamar uns dos outros. Aquela comunidade, aquela família, aquela igreja, ela não está sendo governada pelo amor, ela está sendo governada pelo ódio. Ódio produz contendas. Por outro lado, o amor cobre a transgressão. Então, o amor, ele passa por cima, ele oferece um cobertor. Aí, quando Pedro usa essa ideia, é para falar justamente disso, ó, vocês têm que ter um amor que estica. Um amor que estica como se fosse um cobertor. Um texto que ajuda a ilustrar isso é aquele texto do pecado de Noé. Vocês lembram lá que Noé saiu da arca, tomou um porre de vinho, ninguém sabe direito ali se ele fez aquilo de modo proposital ou se de repente a uva sofreu alguma transformação por ocasião do dilúvio. Vocês sabem que o dilúvio mudou completamente a estrutura do planeta. Então ninguém sabe direito se o vinho antes do dilúvio era aquele vinho ali que deixava você meio calibrado se você exagerasse, ou o vinho era de repente mais brando e Noé não percebeu direito e foi envolvido pelo vinho.
Mas o fato, o que chama a atenção lá, a postura dos seus filhos. Os seus filhos tinham um lençol. E tinha alguns filhos, e alguns filhos de Noé estavam querendo cobrir a sua vergonha, estavam querendo cobrir a sua nudez, enquanto tinha um outro filho que não estava querendo cobrir a nudez do pai, ele estava querendo ver a nudez do pai, ele estava expondo a nudez do pai, ele estava debochando inclusive da condição que seu pai estava. Então pensa nessa ideia, isso ilustra o que Pedro está falando aqui. Tem algumas pessoas que tomam as transgressões dos irmãos e eles colocam um cobertor sobre essas transgressões. Eles querem esconder. Esconder aqui não é no sentido de esconder pecado, mas é esconder no sentido de perdão, é esconder no sentido de ter paciência, é esconder no sentido de acolher, é esconder no sentido de respeitar o nível espiritual que a pessoa está naquele momento. Então a igreja do Senhor é chamada a fazer isso, a você ter um cobertor que estica e que cobre a multidão de pecados, enquanto tem outras pessoas que não querem, que eles não têm um amor que estica, eles querem expor o pecado dos outros, eles querem zombar do pecado dos outros, eles querem tratar o pecado do outro de uma forma não espiritual, de uma forma corrupta, de uma forma que é pequena, de uma forma que humilha a pessoa. Então Pedro está falando, irmãos, como é que nós temos que viver dentro da igreja. Eu não sei, viu, pastor, como é que acontece aqui, mas na igreja que eu pastoreio, eu acho que não tem ninguém assistindo, porque, enfim. Mas já deve ter acontecendo, porque o fuso horário, né, pastor? Lá já terminou. Mas eu já tenho tido essa experiência de, às vezes, um pecado que a gente está tratando, tem alguns irmãos que o cobertor deles é bem pequenininho. O cobertor deles é pequeno. Então eles não querem um tratamento do pecado, eles querem uma espécie de uma justiça implacável e imediata. É isso. Então eles querem, não, vamos logo aqui, pastor, rasgar o negócio, chuta o balde e tal, vamos tratar, expulsa, não sei o quê. Veja o que Pedro está falando. Nós somos a geração que precede o arrebatamento. Nós temos que ter, irmãos, um amor que estica. Um amor que estica. Um amor que cobre transgressão. Você que é casado, então pense nisso. Você tem esse tipo de amor pelo seu cônjuge. Um amor que estica. Um amor que é paciente, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, que cobre as transgressões. Então no aconselhamento pastoral, às vezes eu vejo alguns casais que se tornam muito intolerantes um com o outro. Então eles não conseguem mais superar alguma deficiência, eles acham que tudo tem que ser acusado, tudo tem que ser tratado, tudo tem que ser falado. Eles são pessoas impacientes uma com a outra. Às vezes os pais são assim com os filhos, e às vezes nós somos assim dentro da igreja. Nós somos assim dentro da igreja. Irmãos, quando a igreja do Senhor tem um cobertor pequeno, ela se torna um ambiente tenso, ela se torna um ambiente sem afeto. E ela também se torna um ambiente no qual as pessoas escondem os seus pecados. As pessoas pecam e elas têm medo de procurar alguém para confessar, para pedir ajuda. Isso vai criando um ambiente de hipocrisia dentro da igreja. Então, quando a igreja tem um amor que estica e que cobre a multidão de pecados, normalmente as pessoas elas se sentem livres, elas se sentem com liberdade espiritual para procurar os irmãos da igreja e às vezes para vir diante da igreja e dizer, irmãos, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho vivido uma vida indigna e eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de disciplina. Eu já vi crente pedindo disciplina, né? É uma coisa maravilhosa isso. E isso ocorre quando uma igreja tem um cobertor grande. Então, se você não tem isso, ore ao Senhor para ter. Tá? Se a sua tolerância é pouca, se você é uma pessoa assim que tem um senso de justiça muito aguçado, ao ponto de você ter pouca tolerância para o erro, então peça para o Senhor aumentar seu cobertor. Senhor, me dá esse cobertor largo, que estica, que cobre a multidão de pecados, que perdoa, que é paciente, que espera e que tem sempre misericórdia. Vamos ao verso 9. Lembra que tudo isso que nós estamos falando está conectado lá com a ideia de que o fim de todas as coisas está próximo. No verso 9, ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem
murmuração. Então, irmãos, essa frase aqui, ela tem que ser entendida à luz do contexto da época. Era uma época de perseguição. Normalmente, em épocas de perseguição, as pessoas precisam abandonar suas casas, seus bens e simplesmente fugir para preservar a vida. E nessa época aqui, a hospitalidade dos crentes era um elemento que podia salvar a vida de alguém ou de uma família. Então você imagina lá que você está no conforto da sua casa, de repente, madrugada, batem a sua porta. Irmão, estão me perseguindo, preciso de um lugar para ficar. E aí está o pai, a mãe, os 4 filhos, a sogra, o cachorro, todo mundo lá para você receber na sua casa. E não teve aviso, não teve preparação, e você simplesmente tem que acolher aquela família. Então isso vai demandar tempo, isso vai quebrar completamente a rotina da sua casa, isso vai fazer com que o teu orçamento fique encarecido, e vai trazer, aquela desorganização para o ambiente da sua família. Então é dentro desse contexto que Pedro diz: sejam hospitaleiros sem murmuração. Então, receba as pessoas na casa de vocês sem reclamar. Façam isso. Irmãos, essa passagem aqui me lembra aquela fala do Senhor Jesus em Mateus 25, quando ele fala assim: eu tive fome e você me deu de comer, eu estive nu e você me vestiu, eu tive sede e você me deu de beber. E a pessoa pergunta: Senhor, mas eu nunca fiz isso. Toda vez que você fez por um pequenino, é como se você fizesse por mim. Pensa nisso à luz da nossa realidade hoje. Toda vez que você abre a sua casa para receber uma pessoa, uma família, acolher um irmão, uma pessoa necessitada, toda vez que você abre a sua casa, abre o seu bolso, seu tempo, e você divide, você acolhe, você recebe, é como se você estivesse fazendo por Jesus. Você já conseguiu raciocinar assim? Tem uma pessoa necessitada na sua casa e você está lá doando seu tempo, seu dinheiro, seus afetos, e você raciocinar mais ou menos assim: Jesus está em minha casa hoje. Jesus está através dessa pessoa. Com essa consciência, irmãos, nenhum de nós vai murmurar. Nenhum de nós vai achar que é difícil, nenhum de nós vai achar que é um peso. Então Pedro está falando que as pessoas que vivem nos últimos dias, elas têm que ter um coração aberto para receber pessoas na sua casa, para hospedar pessoas, receber pessoas, principalmente as pessoas com as quais estão passando por necessidade. Os crentes, de modo geral, são hospitaleiros, mas muitas vezes, irmãos, a nossa hospitalidade, ela gira em torno daquelas pessoas que nós temos mais afetos. Então talvez a gente devesse, a partir de um texto como esse, expandir um pouco mais a nossa visão e passar a receber nas nossas casas as pessoas que a gente não se conecta muito, ou focar também nas pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão com problemas familiares, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão enfrentando provações. Então você marcar um dia, receber aquela pessoa na sua casa, dividir uma refeição com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, orar com aquela pessoa, aconselhar essa pessoa. Então Pedro está falando: crentes que vivem nos últimos dias precisam ser hospitaleiros. Verso 10, ele continua falando: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O outro elemento que Pedro acrescenta para uma igreja que vive nos últimos dias e que está aproveitando bem o seu tempo, é que ela deve servir conforme o dom que recebeu. Um dia um irmão da igreja perguntou para mim assim: pastor, eu não sei qual é o meu dom, eu preciso descobrir qual é o meu dom. E eu disse para esse irmão assim: irmão, o Espírito Santo de Deus não faz charadas. Porque esse irmão estava querendo participar de um treinamento. Eu até conversei com um crente que fez isso, né? Ele participava de um treinamento
E naquele treinamento, naquele curso, você ia descobrir qual era o seu dom. E aí você tinha um questionário para responder, muito grande, e aquele questionário depois era avaliado com certos padrões, e aí a partir daquele perfil que você escrevia no seu questionário, iria dizer, o seu dom é o dom de ensinar, o seu dom é o dom de serviço, o seu dom é o dom de não sei o quê. E um irmão uma vez veio todo feliz para mim, dizendo, pastor, eu descobri qual é o meu dom. Eu falei, mas como é que você descobriu? Não, eu fiz esse questionário. Irmãos, isso é apenas uma adaptação da psicologia. E é uma coisa que não tem base nenhuma nas Sagradas Escrituras. Eu falei, irmão, mas Deus não faz charada. Ainda eu disse para ele assim, por que você não pega esse questionário e dá para um descrente responder? Pega lá, o descrente vai responder todo o seu questionário e você vai ver que no final vai dizer que esse descrente tem algum dom espiritual. Então o texto diz aqui, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Todo crente recebeu o dom. Me perguntaram uma vez assim, pastor, eu posso orar a Deus pedindo algum dom? Eu digo, não, você não pode, porque a Bíblia diz aqui que o dom é recebido, isto é, uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo, diz lá em 1 Coríntios 12, que distribui os dons na igreja conforme lhe apraz. Então, não é uma coisa que é do nosso domínio, da gente querer, e normalmente quem ora pedindo dom, sempre ora pedindo um dom de destaque. Eu nunca vi alguém pedindo assim, Senhor, eu quero o dom de contribuir. Eu nunca vi ninguém orando pedindo esse dom, né? Normalmente é um dom que coloca você em um pouco mais de evidência e tal, e tal, e tal. Então Pedro diz aqui, que cada um de nós recebeu um dom, e que quando a igreja de Deus exerce os seus dons, a multiforme graça de Deus é demonstrada na igreja. É muito linda essa expressão, multiforme graça de Deus. Ele está falando assim, a graça de Deus tem muitas cores, ela tem muitos brilhos, ela tem muitas dimensões. Então pensa nisso, irmãos, a graça de Deus é entregue para vocês semanalmente, quando o pregador está trazendo a palavra de Deus, mas a graça de Deus também é sentida pelas pessoas da recepção, por aqueles que cuidam do som, por aqueles que zelam das crianças, por aqueles que trabalham na cozinha, por aqueles que zelam da limpeza desse prédio. A graça de Deus, ela chega através de diversas maneiras, e quando toda a igreja de Deus está servindo ao Senhor com os dons que receberam, a graça de Deus, ela vai ser manifestada através de diversas maneiras. Ele diz aqui, nós somos como despenseiros, isto é, a gente acessa lá o armário de recursos espirituais e a gente divide um com os outros. Então isso, irmãos, é uma coisa muito bonita. Para aqueles que acham que não tem nenhum dom, eu sempre digo assim, consagre-se ao Senhor e sirva naquilo que precisar. Então não fique esperando, eu tenho tal dom, então eu só vou servir quando aparecer uma oportunidade dentro daquele universo. Por exemplo, eu canto, então enquanto não tiver uma oportunidade para eu cantar aqui no grupo de louvor, no coral, eu não vou servir, porque eu só vou servir. Irmãos, nós temos que servir, e tem alguns dons que eles só são descobertos no ato do serviço. Você tem uma necessidade, você simplesmente se dispõe, e logo você fica ali num primeiro momento, sem muito jeito, e de repente você se descobre amando aquilo, e servindo com toda alegria, se capacitando para fazer bem. Na nossa igreja nós temos uma irmã, que a minha esposa falou com ela, para ser professora de crianças. E ela, mas Ivana, eu não tenho a menor aptidão com criança, nem mãe eu sou. E a minha esposa, olha, você vai orar ao Senhor, pegar o material, se preparar. Irmãos, essa irmã, ela passou a amar esse universo. Ela era vendedora, ela é vendedora, muito, muito capaz, uma grande vendedora. E ela de repente descobriu a educação, fazendo pedagogia, e ela está terminando, inclusive ontem foi a formatura dela no curso da APEC, e ela se tornou a dirigente do departamento infantil da nossa igreja, coordenando lá. O nosso departamento infantil tem aproximadamente 70 crianças, e ela coordena aquilo com toda a paixão, às vezes passando a semana toda, resolvendo coisas, atrás de material, tratando com professores, fazendo treinamento.
Então, foi uma pessoa que descobriu o dom dela servindo ao Senhor em uma necessidade que a igreja tinha. Então o texto diz, irmãos, que nós temos que fazer isso. No versículo 11 ele expande um pouco mais essa informação, falando aqui de duas categorias de dons. Essas duas categorias de dons, irmãos, elas meio que sintetizam todos os dons do Novo Testamento. São os dons de fala e os dons de serviço. Então ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então nesse bojo do dom de fala, tem apóstolo, evangelista, mestre, tem as pessoas que instruem, tem aquelas pessoas que ensinam crianças, tem aquelas pessoas que cantam, tem todos aqueles dons que envolvem falar, que envolvem ministrar. E ele diz, quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Vocês sabem que essa palavra oráculo, ela é utilizada da cultura grega. Antigamente haviam as pitonisas, que eram profetisas que ficavam nos templos pagãos, e as pessoas, quando iam tomar uma decisão importante, por exemplo, um rei iria tomar uma decisão, se guerreava ou não, ele consultava o oráculo, a pitonisa, e aí elas iam dizer o que é que eles tinham que fazer. Então aqui Pedro empresta essa expressão e diz, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, o que são, irmãos, os oráculos de Deus? É a palavra escrita, é a Sagrada Escritura, é o nosso limite. Então, quem prega, quem canta, quem aconselha, quando você vai dar uma palavra para alguém, o que é que nós buscamos entregar para as pessoas? O oráculo do Senhor. Então não é a sua experiência pode ajudar, mas a sua experiência, ela tem que vir debaixo da autoridade do oráculo de Deus. Então se Deus colocou uma pessoa para você dar uma palavra, se Deus colocou você numa situação que você tem que cantar uma música, que você tem que trazer uma mensagem, que você tem que se pronunciar publicamente, que você vai falar com crianças, todas as vezes você tem que sacar do seu tesouro a verdade de Deus. Então Pedro está dizendo, o dom da fala precisa ser exercido dessa maneira. Então tem pessoas que falam as suas experiências, tem pessoas que gostam de contar histórias, tem pessoas que gostam de trazer uma palavra de motivação do tipo coaching. Todos esses, irmãos, estão fugindo dos oráculos de Deus. Essas pessoas, elas não estão exercendo o seu dom espiritual de uma maneira correta. Então Pedro fala, quem fale de acordo com os oráculos de Deus. Quem serve, segundo lugar, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, você que serve de diversas maneiras, você precisa do poder de Deus para continuar servindo. Por quê, irmãos? Porque se você não tiver o poder de Deus, você cansa, você desiste. Então, imagina ter que lidar com conflitos, pessoas, dificuldades, ingratidão. Então teve um irmão que há pouco tempo falou isso para mim, pastor, a gente se mata de trabalhar aqui, e o povo não dá um prego numa barra de sabão e ainda reclama. Então eu vou deixar tudo, vou cuidar da minha família. Irmãos, se a gente não tiver o poder de Deus, a gente cansa. A gente cansa, eu não aguento mais, toda vez a mesma coisa, parece que nada anda, é um povo ingrato, é um povo que não reconhece aquilo que está sendo feito. Então Pedro está dizendo, para policiar-nos desse tipo de pecado, ele fala, faça-o na força que Deus supre. Que ele está dizendo, há sempre poder de Deus disponível para renovar você internamente, de modo que você continue servindo de uma forma feliz, de uma forma sadia, olhando para o Senhor Jesus Cristo, sabendo que nele o trabalho não é vão, que vale a pena sim perder noite de sono, cansar-se pelo reino de Deus, porque Jesus Cristo morreu por mim, eu faço todas as coisas por causa dele, eu quero engrandecê-lo, eu não estou esperando o reconhecimento das pessoas. A frase que eu mais anseio por ouvir é servo
servo bom e fiel. Se eu ouvir essa frase, eu serei o ser humano mais realizado desse mundo. Pedro está dizendo, há poder de Deus disponível para formar em você esse tipo de mentalidade. Então, se você não fizer isso, você vai fazer na sua força, você vai fazer a partir da sua disciplina, e vai chegar uma hora que simplesmente você vai se cansar. Eu já vi pessoas que elas servem, e chega um tempo que elas simplesmente não aguentam, e elas deixam inclusive de ir para a igreja. Por que, irmãos, esse tipo de coisa acontece? Porque eles não estavam fazendo na força que Deus supre. Eles estavam fazendo na própria força. Eles estavam tentando cuidar da alma dos outros, sem cuidar da própria alma, sem estar recebendo o poder do alto. Pedro termina essa sessão com uma doxologia, né? Sabem que doxologia é uma palavra de glorificação. Ele diz assim, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, esse é o nosso maior desejo e essa deve ser a nossa maior ambição. Então pega tudo o que ele disse aqui, ele falou sobre orar, ele falou sobre ter um cobertor de amor bem esticado, ele falou sobre ser hospitaleiro, ele falou sobre servir. Por que que nós fazemos todas essas coisas? Porque nós queremos que o nosso Deus e o nosso Cristo sejam glorificados. Nós queremos que eles sejam honrados. Nós queremos que Jesus Cristo seja magnificado. Aqui, irmãos, é para orientar nossa mente. Porque eu sirvo, porque eu uso o meu dom, porque eu me dedico à igreja, porque eu continuo insistindo, que eu quero que o Senhor Jesus Cristo fique feliz. Eu quero que Ele fique alegre quando vê o meu serviço. Eu quero que Ele fique satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo. Então Pedro está dizendo isso, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, é dessa maneira que nós vivemos nos últimos dias, e é dessa maneira que nós cultivamos o tempo que o Senhor nos deu. Então, a questão que fica para nós aqui esta manhã é, onde é que você se vê diante de tudo aquilo que nós lemos aqui? Você está orando ao Senhor? O seu amor é um amor que estica para cobrir multidão de pecados? Ou você é aquela pessoa implacável diante do menor sinal de erro? Você é uma pessoa hospitaleira? Ou você é uma pessoa individualista? Você é alguém que está sempre buscando o interesse daquele que está mais fraco? Ou você colocou a sua própria vida em primeiro lugar? Você está servindo? Você está utilizando os dons que Deus te deu para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo? Você está fazendo isso na força de Deus? Você que está falando, você que fala com pessoas, que ensina, você está fazendo isso a partir dos oráculos de Deus ou da sua própria sabedoria? Todas essas questões, irmãos, são colocadas para nós esta manhã diante da palavra do Senhor. E eu oro e desejo de todo o coração que vocês sejam pessoas que falem, que sirvam ao Senhor, que seja uma igreja ativa, que se você não estiver se encaixando nesses elementos que nós vimos aqui, que você ore ao Senhor hoje, que você se arrependa, diga: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero viver de acordo com esse padrão aqui da Tua palavra, eu quero viver de fato como um cidadão que está na última hora da história da humanidade, e eu quero que quando o Senhor Jesus voltar, Ele me encontre servindo, orando, sendo hospitaleiro, cheio de amor no coração e exercendo a totalidade dos meus dons para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, viver dessa maneira aquece o nosso coração para a eternidade. Viver dessa maneira desperta os nossos afetos para olhar o Senhor Jesus chegando. Então, às vezes nós temos uma vida em que nós pensamos pouco em Cristo e nós imaginamos pouco a sua segunda vinda. Mas quando nós vivemos dessa maneira aqui, os nossos sentidos espirituais despertam e Jesus Cristo se torna uma pessoa presente. Ele está presente, mas quando eu falo presente, falo presente no sentido de ativo.
presente no sentido da consciência de que Ele está entre nós. Então, que Deus nos abençoe, que nós sejamos esse tipo de igreja aqui, para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer por sua palavra. Nós bendizemos, Senhor, a Ti nesse momento, agradecendo muito por esse texto sagrado, por podermos ler a Tua palavra essa manhã. Nós queremos, Senhor, utilizar o nosso tempo da melhor maneira, com um espírito de oração, com um amor misericordioso, com hospitalidade, com dons exercidos para a Tua glória. Nós desejamos de fato, Senhor, viver como cidadãos do Teu reino. Perdoe, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa indiferença, e nos dá um coração, Pai, que anseia pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho. Amém.